Será que Deus é um matemático? Eis aí algo para você pensar, para desafiar o nosso raciocínio. Eu diria que Deus, sim, é um matemático, o maior de todos. E é muito curioso isso, porque isso, aliás, é um debate no mundo da matemática, porque os cientistas, eles lutam com essa questão. A matemática sempre existiu e nós apenas a descobrimos, ou fomos nós que inventamos a matemática? Na verdade, não é preciso ir muito longe para você entender que a matemática foi descoberta, porque a matemática é a língua do universo. Desde o DNA humano, uma das coisas menores, o átomo, as moléculas, o DNA, as menores coisas, até os planetas, não é? Como é que nós sabemos, por exemplo, como é que os astrônomos sabem que o cometa tal vai passar tal dia, tal data, que tal dia, tal data, tal hora, em tal parte do mundo vai haver um eclipse, tal, um eclipse? Como é que eles sabem? Matemática. Tudo no universo está sendo governado por leis extremamente precisas, que não falham. São leis da física, leis da matemática que não falham. E sobre essas leis nós podemos construir edifícios, nós podemos construir navios que pesam toneladas, sabendo que eles não vão afundar, aviões e tudo mais. Então, eu gostaria que os meus professores de matemática tivessem me explicado isso quando eu estava na escola, quando eu era criança. Eu teria muito mais interesse na matemática do que eu já tinha. Mas Deus sim é um matemático perfeito. E se você observar que tudo na criação tem precisão, tudo é regido por uma lei ou por leis, então você vai entender que se as leis existem, então existe também um legislador, porque nenhuma lei aparece do nada. Existe uma mente por trás desta lei. Então, é importante isso, e eu não estou aqui hoje para falar do universo, mas para falar de Deus como um matemático e sobre a matemática de Deus, porque isso vai ajudar você a entender por que talvez Deus ainda não entrou na sua vida. Por que falta você resolver essa equação, resolver esse problema que você tem de crer em Deus, mas ao mesmo tempo não conhecê-lo. Você diz que crê, conhece algumas coisas da Bíblia, você tem muita fé em Deus, mas quem é esse Deus? Parece um ser distante e toda vez que você precisa de alguma coisa dele, você tem que ir através de alguém, você tem que ir através de um pastor, de um padre, de um guru, de alguém que vai orar por você. Por que você não vai direto a ele? Porque esse Deus que se apresenta tão claramente nas Escrituras como Pai, ainda não se revelou a você. O que está faltando? Então, Deus é um matemático e a gente vai entender aqui uma matemática muito simples de Deus. Quando se diz na matemática que algo é 100%, então isso envolve tudo. Tudo na matemática é tudo sem exceção. Não existe vírgula 00. Se é vírgula 0,00001, não é tudo. Tudo é 100%, ponto. Acabou. Não tem mais nada de fora. É tudo. E Jesus falou assim nas Escrituras as seguintes palavras sobre o reino dos céus. Como é a pessoa encontrar o reino dos céus? Ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pela sua alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então veja, Jesus não usou aqui na parábola um número, um valor. Olha, ele foi lá e vendeu a sua casa por tanto. Como ele usou em outras parábolas, né? Ele usava
valores em outras parábolas, em outros ensinamentos. Mas aqui ele não usou um valor, um número, mas ele usou a expressão do tudo, ou seja, era tudo que aquele homem tinha. Ele pegou tudo que ele tinha porque ele entendeu o valor do tesouro que ele tinha encontrado lá no campo. Então ele pensou o seguinte: eu não vou roubar esse tesouro aqui. Eu não vou roubar, não é meu. Mas se eu comprar o campo onde está esse tesouro, ele passa a ser meu. Então ele usou inteligência, ele raciocinou. Então ele guardou lá o tesouro, foi, vendeu tudo que ele tinha, pegou tudo que ele angariou com aquela venda, comprou aquela terra e com ela o tesouro que ali estava. E Jesus disse: o reino dos céus é assim. Assim como, para você tomar posse dele, para você entrar nele, isso vai custar tudo que você tem. Tudo que você é. Matemática. 100%. Toda a sua vida, sem exceção. Deus não vai se revelar a quem se entrega a ele 99,9%. Então, é ótimo porque isso deixa as coisas bem claras, não é? É tudo. Se você vai entrar no reino de Deus, você tem que deixar o reino do mundo. Não dá para você estar com um pé no reino de Deus e um pé aqui do outro lado. Então é tudo. Ou você quer esse reino, perde o que você tem, mas ganha o tesouro, ou você mantém o que você tem e perde o tesouro. Não dá para ter as duas coisas. Essa é a matemática de Deus. Tudo por tudo. Toda a vida dele. Da mesma forma, foi lá na cruz. As pessoas dizem que Jesus morreu na cruz e, portanto, elas já estão salvas e Deus vai salvar o mundo inteiro. Primeiro que Jesus não disse que ele morreu para salvar todo mundo. Ele disse, quando ele celebrou a Santa Ceia, ele disse que o sangue dele seria derramado por muitos. Não por todos, mas por muitos. Por quê? Porque ele não iria desperdiçar o sangue dele por aqueles que ele sabe que não iriam valorizar. Então Jesus não morreu para salvar a todos. Todos teriam essa oportunidade se quisessem, mas como todos não querem, então Jesus não desperdiçou o sangue dele para salvar todos. Por isso ele disse: este é o meu sangue que é derramado por muitos. Foi a palavra de Jesus. Eu não estou inventando isso. É derramado por muitos. Muito bem. Estes muitos, para receberem a salvação, precisam também derramar, digamos, o seu sangue, a sua vida, derramar o seu eu também lá no Calvário, no altar, para que então possam fazer a aliança com Deus, que é o casamento. Pode alguém ir ao altar e casar sozinho? Não há como. As pessoas fazem hoje em dia, né? Festa de casamento comigo mesmo. Mas isso é uma... Isso... Desculpe, mas é uma forma de... Uma mistura de piada com aberração, não é? A pessoa casar com ela mesma. Você pode ver que normalmente são pessoas machucadas, são pessoas que foram traumatizadas, que sofreram uma grande decepção, ela vai lá e faz uma festa de casamento para ela mesma. É triste, honestamente é triste. Eu sinto muito pela dor que essas pessoas enfrentam. Mas o fato permanece que não há casamento se não houver o sim de outra pessoa. Alguém tem que subir o altar com você e tem que dizer sim para você. Pois é, Jesus foi para a cruz do Calvário, foi o seu altar, ele como noivo foi ali para o altar e já deu o sim dele, ele já está ali, esperando que a noiva também suba ao altar e diga sim para ele. Matemática. Ela se entrega, como ele se entregou 100%, ela vai e se entrega para ele. E ali os dois formam uma matemática diferente, uma matemática curiosa. Os dois não formam dois, os dois formam um, que é o casamento, que é outro lado da matemática curiosa de Deus, porque a matemática de Deus, ela também tem um lado que desafia a mente humana.
como esta: homem e mulher se casam e os dois se tornam uma só carne. Não se tornam dois, se tornam um. Porque há uma mistura do tudo por tudo. Quando os dois se entregam completamente, eles se tornam um. Se tornam, digamos assim, uma nova pessoa, que não é mais aquela pessoa que eles eram quando eram solteiros. A parte de um entra no outro e assim os dois se tornam muito melhores do que eram quando eram solteiros. Isso é o milagre, é o mistério, né? A Bíblia chama de mistério de Deus. A matemática de Deus também desafia a mente humana quando ele nos convida a confiar nele e ofertar, sacrificar, devolver as primícias. Como é que nós podemos ser mais prósperos com 90% do que com 100%? Pois é, a matemática de Deus desafia a matemática humana. Mas, se você quiser encontrar a Ele, então você pode aprender muito com a matemática de Deus. E a matemática de Deus é assim. Você quer tudo dele? É simples. É tudo de você. Se você dá uma parte de você, então só essa parte recebe alguma coisa. As outras partes permanecem sem acesso e sem bênção da parte dele. Mas se você quiser toda a sua vida transformada, então, como disse o homem aqui da parábola, eu vou vender tudo o que eu tenho e vou adquirir aquele campo. Então vá e abra mão de tudo. Abra mão de tudo, tudo. Para você receber a Deus na sua vida, você tem que abrir mão de família, parentes, sonhos, desejos, vontade, tudo que é seu, tudo que diz respeito a você, você pega toda a sua vida e você a perde por ele e para ele. Mas em troca você recebe uma nova vida, tudo melhor, tudo multiplicado, tudo a potência de 1 milhão. É o que Deus faz para aqueles que se rendem a Ele. Jesus, inclusive, falou, exatamente, mais uma vez, usando a matemática, ele disse lá no Evangelho de Marcos o seguinte: ele disse que ninguém há que, deixando pai, mãe, filhos, terras, bens e a própria vida neste mundo, deixará de receber 100 vezes mais em pai, mãe, terras, filhos, neste mundo e no porvir a vida eterna. Essa é a matemática de Deus. Você deixou tudo por Ele, Ele vai retornar 100 vezes mais para você. E aí? O que é que você vai fazer? Você vai fazer essa conta? Você vai agir sobre essa matemática? Ou você vai fazer como na escola e dizer, não entendo isso, deixa isso para lá. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.